E aí pessoal, beleza? Vamos falar da Grécia Antiga. A formação da Grécia Antiga compreende um conjunto de povos que se desenvolveu nas regiões localizadas ao sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Vamos fazer 3 observações acerca da civilização grega. A primeira é a de que os termos Grécia e gregos surgiram entre os romanos, porque vem do latim Graécia. A segunda observação é a de que o território era chamado de Hélade, terra de Heleno, ou como queira no grego, Elas e seus habitantes de helenos. E a terceira observação, e a mais importante, é a de que nós não tivemos um território unificado politicamente. Agora nós iremos falar das origens da civilização grega. A civilização grega está relacionada a 2 civilizações, a civilização cretense e a civilização micênica. Os cretenses eram povos que se dedicavam ao comércio e à navegação, e que por conta disso entraram em contato com diversos povos do mar Mediterrâneo. A partir do século XV a.C., os cretenses fundiram-se com os aqueus, dando origem à civilização micênica. E durante os séculos XX ao século XII a.C., a península grega recebeu ondas migratórias de vários povos, destacando-se, sobretudo, os indo-europeus, como os eólios, os jônios e, mais tarde, no século XII a.C., dos dórios. No século XII a.C., com as invasões dóricas, nós tivemos a dispersão de diversos povos em direção às ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Esse episódio ficou conhecido como Primeira Diáspora Grega, que marca o início do período homérico, que vai do século XII a.C. e que se estende até o século VIII a.C. Quando nós falamos no período homérico, ele ficou caracterizado pela comunidade gentílica, uma sociedade rural formada por pequenas unidades agrícolas autossuficientes, as quais eram intituladas de gênos. E nos gênos, os bens econômicos, como as terras, as sementes, os animais, enfim, os instrumentos de trabalho, estavam sob o controle do chefe comunitário, que era o pater, que desempenhava funções religiosas, administrativas e judiciárias. Todavia, nós tivemos os fatores que levaram ao progressivo colapso das sociedades gentílicas, que foram a pobreza do solo e a expansão demográfica. Além disso, havia as disputas por terras cultiváveis, o surgimento de proprietários e grupos que passaram a se dedicar ao comércio, bem como os constantes conflitos entre os gênos que resultaram numa crescente instabilidade. E diante de uma instabilidade, nós tivemos a união dos mais poderosos de vários gênos a fim de buscar o estabelecimento de um poder forte e controlador. Diante disso, os parentes mais próximos do pater se apropriaram das terras mais ricas, passando a ser conhecido como eupátridas, os bem-nascidos. O restante das terras foi dividido entre os georgoi, que eram agricultores e pequenos proprietários. Os mais prejudicados com essa partilha foram os tetas, que eram os marginalizados, os excluídos da partilha. A continuidade da expansão demográfica e a permanente escassez de terras fizeram com que os excedentes populacionais balcânicos buscassem outras áreas para sobrevivência, especialmente no sul da Península Itálica e na ilha da Sicília e no litoral do Mar Negro. Com isso, nós tivemos a segunda diáspora grega com a fundação, com o estabelecimento das polis gregas. E com a consolidação da polis grega, cidade-estado, inaugura-se o período arcaico. Muito obrigado.